Olá a todos, né? É, Esse tutorial aqui eu vou fazer para mostrar para vocês, né, como é que a gente pode criar uma aceleração ou desaceleração a partir de uma porcentagem específica. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que assim, a gente pode fazer, né, a aceleração, desaceleração ou a variação do movimento, né, de forma bastante intuitiva, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico aqui de aceleração, né? Demonstrando aqui mais ou menos, né? Vamos supor que nós temos uma bolinha, né, que desloca do ponto A ao ponto B, né? É, de forma bastante intuitiva, né? Eu fiz aqui a separação entre as poses, né? A gente pode perceber aqui pela régua, né? Então, para eu criar essa aceleração, né, eu criei distanciamentos é, é, mais próximos entre uma pose e outra, né? Então a gente tem aqui um distanciamento inicial e gradativamente eu fui aumentando, né, esse distanciamento entre uma pose e a pose anterior, a pose atual e a pose anterior, né? Da mesma forma que se eu quero fazer uma desaceleração, né, eu começo com distanciamentos maiores e vou intuitivamente diminuindo, né, esse distanciamento, né? Bom, mas e se eu quisesse fazer, por exemplo, né, uma aceleração ou desaceleração de 10% ou uma aceleração, desaceleração de 20%, né? Bom, eu configurei aqui o meu Krita aqui, a régua aqui para o distanciamento de 1 centímetro. Mas a gente pode, se vocês quiserem fazer acelerações mais suaves, né, vocês podem trabalhar com unidade de milímetros. Basta imaginar aqui a minha régua que está em centímetros, vocês imaginam em milímetros também, que a gente tem aqui uma equivalência, tá? Eu só estou usando centímetro, porque se eu for usar milímetro aqui na minha régua do Krita, vai ficar muito difícil de eu desenhar, né? Porque aí eu teria que ampliar bastante, né, a minha régua, né? Bom, vamos imaginar, né, então, que eu comece aqui a minha aceleração, né, com o distanciamento de 1 milímetro, né? Vamos imaginar que aqui a gente tem não centímetros, mas milímetros, né? Então eu pego aqui, faço a minha primeira marcação da minha pose, né? 1 milímetro, né? Então vou pegar aqui de 1 para o 2, né? Então vou fazer a minha marcação, né? Essa é a minha unidade inicial, né? Aqui eu quero fazer uma aceleração de 10%, né? Então o que eu vou fazer? Né? Tem a minha primeira unidade aqui de distanciamento, vou pegar a minha calculadora, né? Deixa eu limpar minha calculadora aqui. E vou fazer o cálculo, né, de 1, né, ou 1 centímetro ou 1 milímetro, né, aí vocês decidem, né, multiplico por 10%, né, e eu vou ter aqui o valor de 0,1, né. Então esse valor de 0,1 eu somo a distância anterior, que é 1 centímetro ou 1 milímetro, né? Então, mais 1, eu vou ter a unidade de 1,1. Então, a minha próxima pose, né, ela será aqui no 3, né? E aí, seria 3,1 ou 1 centímetro, 1, né? Aqui na minha régua, entre as unidades aqui 3 e 4, eu tenho uma subdivisão aqui. Aqui a gente pode considerar que a gente tem uma subdivisão de 10 unidades, né? Então aqui mais ou menos na primeira eu tenho mais ou menos 2,5, essa do centro aqui 5, e aqui 7,5 e aqui 10, né? Então eu vou marcar aqui mais ou menos onde seria equivalente à unidade 1 do centímetro, que seria mais próxima do 3, né? Então a minha próxima pose estaria mais ou menos aqui, ó, nessa posição aqui, ó, né? E aí, o que eu faço? Agora eu posiciono aqui a minha marcação em cima da unidade de centímetro ou milímetro. Eu vou colocar mais ou menos aqui na posição do 3, né? Vou lá na minha calculadora, né?
e repito o procedimento. Só que agora eu vou multiplicar 1,1, porque é a minha unidade anterior, minha distância anterior, né? Então, eu vou multiplicar por 10%, eu vou ter 0,11. 0,11 eu vou somar a unidade anterior, que é 1,1. Então, 0,11 mais 1,1 é igual a 1,2. Então, eu vou ter aqui a minha próxima distância, né, que é quase próxima aqui a 2,5, ó. Então, eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Minha subunidade, né, 2,5. Então, é 1 centímetro mais 2,1, que é quase próximo aqui da subdivisão 2,5, né? Pego aqui, posiciono minha régua aqui em cima do centímetro 4 ou milímetro 4, volto na calculadora e repito o procedimento. Então, aqui eu tenho 1,21, né? Então, vezes, né, 10%, né, é igual a 0,121, né? Aí eu somo com a unidade anterior, que é 1,21, mais 1,21, é igual a 1,331, né? Eu vou colocar aqui, ó, arredondar 1,4, né? Só para a gente não ficar com esses números extremamente quebrados aqui. Então, eu venho aqui, né, na minha próxima unidade, então a minha próxima pose ela vai ficar a 1 milímetro ou 1 centímetro, 4, né? Então, eu venho aqui, né, 1 centímetro, né, vai mais ou menos aqui no 5, e 4, que é mais ou menos aqui próximo da subdivisão entre o 5 e o 6 de 5. Então, é 1,4, mas é mais ou menos nesta posição aqui, né? Novamente, vou posicionar aqui a minha marcação em cima da unidade do centímetro ou milímetro aqui, número 5, né? Volto aqui na minha calculadora e repito o procedimento, né? Esse aqui é 1,4, agora eu vou multiplicar por 10% e somar 1,4, 1,4 é igual a 1,54, né? Então, eu tenho aqui, basicamente, né, 1 centímetro e 5, né, mais ou menos aqui um pouquinho além da subdivisão da metade de 1 centímetro, né? Então, a minha próxima pose será aqui, né? Novamente, pego aqui a minha régua, desloco, né, para posicionar em cima da unidade de 6 aqui da minha régua, volto na calculadora e repito novamente o procedimento. Vezes 10% é igual a mais 1,54, é igual a 1,69, né? Então, a minha próxima pose vai estar a 1 centímetro, 69, ou 1,7, né? 1,7 aqui, né? Então, venho aqui, 1 centímetro, 5, quase no 7,5 aqui, ó. Então, eu tenho a minha próxima pose aqui, né? Mais ou menos aqui, vou posicionar aqui em cima do 6 aqui, só para eu ter a referência, volto na calculadora, né? Multiplico aqui por 10%, né? É igual a 1,17, então eu somo 1,7, 1,7 mais 0,17 é igual a 1,87, né? Então, minha próxima pose é 1 centímetro, 5, 7, 8, mais ou menos aqui, ó, quase no 9 aqui da subdivisão, né? Mais uma vez, vou fazer só mais uma aqui para a gente ver, né? Vou posicionar aqui a minha régua na unidade 6 aqui, né, como referência, está mais no centro da minha tela, né? Multiplico 1,87 vezes 10%, igual a 0,187, mais a distância anterior, que é 1,87, é igual a 2,57. Aqui minha aceleração começa a aumentar substancialmente, né? Então, agora eu tenho aqui a minha próxima pose é
2,5. Então, é 2,5. 0,5 é praticamente 2 centímetros. Eu vou colocar aqui mais ou menos próximo do 8, né? Que dá 2 centímetros de distanciamento. Vamos fazer só mais um aqui. Vezes 10%, né? É igual a 0,2, né? Mais 2,057 é igual a 2,3, né? Vamos colocar aqui 2,3. Então, a minha próxima a minha próxima marcação aqui vai ser em 2 centímetros, 2 centímetros, ponto 3, né? Que é mais ou menos aqui, um pouquinho além do meio aqui, né? 2,5, né? Então, será mais ou menos aqui. E aí nós temos, né, nossa aceleração, né? Aqui a gente consegue perceber mais ou menos uma aceleração de 10%, né, do meu objeto, né? Agora vamos imaginar aqui, ó, uma aceleração, né, de 25%. Vou pegar uma porcentagem maior, né? Então, o procedimento é o mesmo, né? Eu venho aqui, vou posicionar minha régua mais ou menos no 1, vou começar com a unidade de 1 centímetro, né? Vou posicionar minha segunda pose aqui no 2, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, mais ou menos aqui no 2, né? Posicionar mais ou menos aqui, para a gente ter uma precisão melhor, né? Aí volto lá na minha calculadora, deixa eu limpar ela aqui, né? Então eu tenho 1 vezes, né? Vou criar uma aceleração de 25%, né? 1 centímetro vezes 25% é igual a 1,25, né? Então eu venho aqui, ó, minha próxima aceleração é 1, né? Aqui seria 1,5, aqui 1,25. Então seria mais ou menos aqui em cima da primeira subdivisão, né, de uma unidade para outra, né? Aí volto, posiciono aqui minha régua, minha pose em cima da unidade de centímetro 3, né? Vou lá na calculadora, né? Eu tenho que somar isso aqui, né? Mais 1, né? Que é igual a 1,25. Agora eu multiplico 1,25 vezes, né? Vezes 25% é igual a 0,3125, né? Mais o distanciamento anterior, né? 1,25 é igual a 1,56, né? Vou colocar aqui 57, né? E aí eu tenho então 1 centímetro e 57, né? 1 centímetro e meio, né? 1 centímetro e meio. 57 dá mais ou menos nessa posição aqui, né? Aí vou novamente colocar aqui em cima do 4, né? Volto para minha calculadora, né? Multiplico a minha distância anterior por 25%, né? 1,57 vezes 25% é igual a 0,39 mais 1,57, né, que é a minha unidade, a distância anterior, igual a 1,96, né? É quase 2 centímetros aqui já, né? Então, tá aqui na posição 4, né? 1,96 dá quase 2 centímetros. Vou pegar aqui quase 2 centímetros, né? Marco aqui, né? Só mais um aqui para a gente visualizar, né? Vezes 25% é igual a 0,49. Vou colocar aqui 0,50, né? Arredondar aqui. Mais 1,97, né? 1,97, que é a distância anterior, né? Aí eu tenho 2 centímetros e 47 para a próxima pose, né? 2 centímetros e 47, né? 2, aqui ó, 1, 2, mais ou menos aqui ó, 47.
E aí eu tenho aqui, ó, minha aceleração, né? De tenho essa primeira aqui, uma aceleração de 10%, né? E essa aqui uma aceleração de 25%. Repare que a aceleração de 25% ela aumenta muito mais rápido do que a de 10%, né? Se eu continuar aqui, eu vou ter cada vez mais distanciamentos maiores entre as poses seguintes, tá? Então esse aqui é só um exemplo aqui para vocês verem como é que vocês podem fazer, às vezes rabiscando aí no papel, né, usando uma régua, né? Quanto maior a porcentagem, mais fácil, né, de trabalhar, né, com os distanciamentos, né, porque porcentagens menores às vezes nem na régua é meio difícil da gente fazer essa marcação, tá? Mas é isso, galera. Espero que tenha ajudado aí vocês, né? E para os exercícios aí de stop motion, tá? É só isso, então até mais, pessoal.